Fala galera, Advocacia na Varanda, hoje falando sobre inteligência artificial, um caminho sem volta, muito legal, muito bacana, desta varanda maravilhosa que é o palco aqui do nosso bate-papo. Vamos falar sobre IA. E aí, como é que está a sua relação com as inteligências artificiais? Como é que você está se relacionando com isso? Gente, olha, eu sempre me considerei uma pessoa fora do contexto tecnológico, aquela coisa toda. Eu sempre tive muita dificuldade com tudo isso, né? Mas de um tempo para cá eu entrei de cabeça no universo da inteligência artificial em todos os sentidos, né? No sentido de vida mesmo, no sentido de contexto de vida, aquela coisa toda. Então hoje eu cozinho melhor, né? Tô quase um chefe aí por conta da inteligência artificial, das receitas, das técnicas, aquela coisa toda. Hoje eu conduzo meu carro por todos os caminhos, Brasil, fora do Brasil, sem problema nenhum, porque tem inteligência artificial que diz qual é o caminho, né? Hoje eu conheço muito de muitos temas, de muitas situações, graças à inteligência artificial. É como se não existisse a ausência de resposta. Para tudo tem resposta. Tudo que você for curioso, tudo que você procurar na inteligência artificial, você vai achar. Hoje eu ligo as luzes aqui de casa no comando de voz, programa isso, programa aquilo, agenda. Então a inteligência artificial ela está inerente ao contexto da vida como um todo. Não sei se vocês já experimentaram, e como esse vídeo vai ficar aqui também para prosperidade aí, né? Para posteridade, melhor dizendo, pode até ser que daqui a pouco essa tecnologia está totalmente ultrapassada, né? Mas existe lá no Gemini, que é uma inteligência artificial do Google, uma live, uma conversa que você tem com a inteligência artificial, que é uma coisa também maluca, absurda, né? Eu pego muita estrada, estou no interior, escritório em São Paulo, muitos clientes em São Paulo, então eu pego muita estrada e muitas vezes eu vou na estrada conversando com a IA, nesse live, né, com a IA, nesse live e falando sobre os mais diversos assuntos. Eu vou perguntando, ela vai respondendo, vai interagindo e aí vão horas, muitas vezes, de conversa, de muito conhecimento, de muita coisa que se agrega. Então, a inteligência artificial, devagarzinho, ela vai dominando, vai entrando, vai chegando na sua vida e vai fazendo parte desse contexto todo. Por isso, um caminho sem volta, né? Muita gente critica e faz parte, né? Faz parte. Lá atrás, quando os gregos lá, né, os antigos criaram a escrita, criaram aquela coisa toda. Há quem disse que o cérebro ia atrofiar, porque as pessoas não iam precisar mais decorar nada, pensar em nada, era só escrever. Quando inventaram a roda, falaram que o ser humano ia virar sedentário, o veículo, o automóvel. Não que hoje nós não estejamos mais gordinhos, mais sedentários, mas não atrapalhou ao ponto de incomodar tanto assim, muito pelo contrário, foi uma grande evolução, a descoberta da roda, a descoberta do automóvel, aquela coisa toda da escrita, ou seja, tudo isso foi para melhor, tudo isso foi para crescimento, foi para engrandecimento da humanidade e a inteligência artificial não é diferente. Mas eu tô aqui para falar com vocês não só da inteligência artificial como um todo, mas falar com vocês sobre a inteligência artificial dentro do contexto da advocacia. Pois afinal aqui na varanda nós conversamos sobre os bastidores da advocacia. E você já usou a IA aí no seu escritório, nos seus processos? Meu amigo, se você usar, você não abandona nunca mais. É uma coisa fantástica. Por isso que eu digo que é um caminho sem volta, né? É um cérebro extremamente inteligente, extremamente ágil, que vai e te ajuda, né? Não só vai ajudar, ele ajuda efetivamente no contexto dos seus respectivos processos aí. Então é uma coisa fantástica. Ela não veio para substituir o advogado, muito pelo contrário. Ela veio para auxiliar o advogado. O que antes você fazia em horas, dias de trabalho, hoje você faz
em pouquíssimas horas e, quiçá, minutos, dependendo de como você comanda, de como você organiza essa inteligência artificial. Então, ela não é uma substituição ao seu conhecimento, uma substituição ao seu intelecto. A tese ainda tem que ser do advogado, a construção da lógica estratégica para estar dentro de um processo tem que ser do advogado. Isso ela não substitui, mas ela é uma executora fantástica. O que você pede para executar, ela executa com uma maestria incrível, fantástica, análises de processos, análises de tese e principalmente redação. Você vê uma IA redigindo, é uma coisa linda. O texto é claro, o texto é didático, o texto é persuasivo e isso é uma coisa maravilhosa, né? Só para vocês terem uma ideia fática, né? Porque às vezes a gente vem aqui, fala, mas para vocês terem uma ideia fática de como funciona a coisa toda, há um tempo atrás eu estava na região do ABC, ali mais precisamente em Santo André, e fui visitar um amigo, um colega, advogado também, né? Bem de supetão, cheguei lá meio de surpresa para tomar um café com ele e tal. Obviamente ele me recebeu, quando é amigo a gente não precisa marcar horário, né? Aquela coisa toda. Apareci no escritório, ele estava lá, se ele não tivesse também eu ia embora, mas ele estava lá, tomamos um café. Batemos um papo, aquela coisa toda tal. E eu falei, vamos almoçar, né? Já é 10h30, 11 horas, daqui a pouco, vamos almoçar? Eu fico por aqui, a gente almoça junto, né? Ele falou, poxa, Rogério, não vou conseguir almoçar com você. Eu tô apertado, eu tenho uma ação de erro médico para fazer, a esfera dele é a esfera consumirista, de erro médico, aquela coisa, eu tô com uma ação de erro médico aqui para fazer, agora às 11 horas eu vou atender um cliente e depois eu vou me debruçar nessa ação porque eu preciso adiantar isso aí, porque eu prometi para o cliente dar entrada nisso, mostrar para ele e tal, e infelizmente eu não vou poder almoçar com você. Eu parei um pouquinho e falei, em que pé que tá a sua ação? Não, nem comecei ainda, eu tô aqui apenas com a entrevista, né? Tá com a entrevista aqui anotada bonitinho. E eu vou começar do zero a ação. Eu falei, tá bom. Você vai atender o cliente agora? Ele falou assim, vou, mas é coisa rápida. Então faz o seguinte, me deixa mexer um pouquinho aí na sua ação, adiantar um pouco a sua ação aí. E dependendo da situação, se der certo, a gente almoça. Ele falou assim, não, tudo bem, se quiser mexer, tá aí o computador. As anotações estão aí na pasta tal lá, que eu digitei tudo em um Word bonitinho. Pode ficar à vontade, vou atender o cliente, depois a gente conversa. E o que eu fiz, gente? Sentei no computador dele, abri a minha IA, onde estão lá os experts jurídicos, né? Peguei um expert ali de processo civil e comecei a montar a peça desse erro médico, né, que o meu amigo precisava fazer para a gente poder almoçar. Olha que loucura, né? Então botei lá na IA, falei, olha, preciso fazer uma ação de erro médico, esquentando a IA, né? Eu aprendi isso nos cursos, esses cursos de internet mesmo, que explicam que você tem que aquecer a ferramenta. Eu falei, olha, eu sou advogado, preciso fazer uma ação de erro médico, uma petição de erro médico, você pode me ajudar? A IA falou, não, lógico, posso sim, com certeza. Eu falei, olha, então vou colocar aqui o arquivo com a entrevista que foi feita com o cliente, onde relata todos os fatos. Eu gostaria que você analisasse. Peguei lá o PDF, lá transformei, estava em Word, transformei em PDF, coloquei o PDF no universo da IA e pedi para ela analisar. Aí ela fez uma análise rapidinha, coisa de segundos, e me devolveu dizendo, olha, as possibilidades são essas, as construções são estas, tá? Eu falei, legal, bacana. Então agora vamos lá. Gostaria que você me auxiliasse com a petição inicial, mas só que eu quero fazer com você por partes. Por favor, agora redija para mim os fatos. Redija para mim a parte dos fatos, de uma forma lógica, de uma forma precisa, sem inventar nada. Eu preciso das informações que estejam aí de forma fidedigna, né? E joguei lá. Aí ela me trouxe os fatos maravilhosos, todos escritos bonitinho, certinho e tal. Eu abri ali uma página do Word, copiei aqueles fatos e coloquei ali na página do Word. Eu falei, legal, bacana. Agora eu preciso que você me desenvolva o direito referente a esses fatos que você relatou, né? Que direitos a pessoa que sofreu ali, foi vítima desse erro médico, que direitos que ela possui, quais os fundamentos disso, né? Então aqui eu quero os direitos. Ela foi lá e redigiu para mim os direitos, fundamentou bonitinho nos artigos do Código Civil ali, tal, papapá, papá. E eu continuei a conversa. Bem, vamos melhorar um pouquinho isso aqui, vamos colocar aqui uma responsabilidade objetiva do hospital, tal. Fui dando mais algumas informações e pedi para redigir de novo. Aí redigiu de novo os direitos ali da petição inicial, lindos, maravilhosos, fantásticos. Peguei, copiei,
colei na página do Word. Eu falei, agora a gente precisa trabalhar o dano material, né? Porque tiveram despesas, aquela coisa toda, estava na entrevista, e precisamos trabalhar o dano moral. Redija para mim o texto que envolve o dano material, que envolve o dano moral. E ela redigiu. Impecável, perfeito, fundamentou. Falei com ela de valoração, qual era a valoração, fixamos as valorações, pedi algumas jurisprudências, alguns julgados, ela me trouxe algumas jurisprudências, alguns julgados, confirmei, obviamente, que é uma outra regra do universo das IAs, é confirmar tudo, né? Entrei lá nos tribunais, confirmei direitinho e tal, copiei lá também tudo bonitinho. Falei, agora a gente precisa encerrar isso aqui, né? Eu preciso que você faça um pedido, né? Um pedido dentro do contexto aqui, falando sobre a procedência da ação, falando sobre a condenação e dano material no valor de tanto, dano moral no valor de tanto, citação para defesa, aquela coisa toda, provas, e finaliza aqui a peça para mim. Ela falou, tchá. Redigiu tudo bonitinho, peguei, copiei, colei lá. Tinha os dados ali, já fiz o endereçamento, já fiz a qualificação e deixei a petição inicial prontinha. Quando meu amigo saiu da sala de reuniões, uns 30 minutos, 40 minutos depois que ele estava atendendo o cliente, eu falei, nós vamos almoçar. Por quê? Porque a sua peça está pronta, tá aqui, prontinha. Quando ele olhou, ele não acreditou. Ele falou, mas como é que você fez isso? Eu falei, eu fiz isso com a IA. Né? Você me passou o contexto todo, eu tenho a lógica processual, a fundamentação, o contexto de peça na cabeça, alimentei a IA e com o auxílio dela, em aqui 30, 40 minutos, está aí a sua peça pronta, né? E há poucos dias atrás, ele me falou que o processo já foi distribuído, já está em fase de contestação e está feliz da vida lá com a coisa toda e começou a partir desse dia a usar de forma frequente aí as questões que envolvem a inteligência artificial. Gente, por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês entenderem como é que funciona a coisa toda e para entender principalmente que a IA veio para ajudar, para auxiliar. Antes você precisava de assessores, de estagiários, ainda mais quando o escritório começa a crescer muito volume, você precisa ter gente, né, para poder te auxiliar com tudo isso. E a inteligência artificial faz isso por você. Ah, mas Rogério, então quer dizer que não vai ter mais espaço para estagiário, não vai ter mais espaço para advogados, assessores? De certa forma, tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. O lado bom é que a IA veio para te ajudar. O lado ruim é que ela vai tomar alguns espaços e esses estagiários vão ter que procurar outras situações, esses advogados vão procurar outras situações. Mas, gente, não tem jeito. É um caminho sem volta. Bacana? Outra coisa, é óbvio que você precisa estudar, é óbvio que você precisa ter conhecimento. Ah, por que eu fiz tão rápida a petição inicial do erro médico? Porque eu tenho tudo na cabeça, eu tenho o formato da peça, eu já fiz essa peça na unha ou algo parecido com essa peça na unha, tenho a desenvoltura da questão legal, da questão tudo e soube principalmente pedir para a IA, né? O prompt, aquele pedido que você quer da IA é que é mais importante. Tanto que uma das profissões do futuro hoje são as questões envolvidas com a engenharia de prompt. Pessoas vão estudar, vão ser treinadas, vão se habilitar para construir prompts para fazer a inteligência artificial trabalhar ao seu favor. Experimenta aí no seu escritório, que eu não tenho dúvida que você vai começar a usar. E, obviamente, use de uma forma inteligente que você vai ter uma ferramenta fantástica, maravilhosa para poder alavancar aí a sua advocacia. Porque a inteligência artificial está aí, existe e presta atenção, é um caminho sem volta. Até mais, te vejo no próximo Advocacia na Varanda.